Paula Patrícia Rodrigues, orientada pela professora Juliana Dias, e o título do meu trabalho é Análise do uso de bagaço de malte para a recuperação de compostos bioativos. A indústria cervejeira tem crescido no Brasil, com o número médio de cervejarias mais do que dobrando em estados como Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Bahia, entre os anos 2017 e 2019. A cerveja é feita por meio de diversas etapas, sendo uma das primeiras a germinação controlada dos grãos de cevada. Simultaneamente à produção crescente vem também o aumento de subprodutos, antigamente chamados de resíduos, que são compostos principalmente pelo bagaço de malte, ou BM. Esse BM é composto por lignocelulose e representa uma potencial fonte de compostos funcionais, como antioxidantes e fibras alimentares. Por ser um produto das cervejarias, é de baixo custo e abundante, com aproximadamente 20 kg de BM sendo gerados a cada 100 litros de cerveja. Sendo assim, seu uso clássico na alimentação animal ou mesmo descarte não são capazes de suportar o total produzido, que leva à necessidade de encontrar fins mais adequados para o BM. Os objetivos do presente trabalho foram analisar os principais compostos bioativos existentes no bagaço de malte relatados em literatura, verificar os bioprocessos que são capazes de transformar esses mesmos compostos e determinar quais prebióticos se encontram no bagaço de malte. Para isso, foram utilizadas as palavras-chave bagaço de malte, resíduo de cerveja artesanal, resíduo de cervejaria, bagaço de cervejaria, beer spent grain do inglês, subproduto de cervejaria, prebiótico e prebiotic do inglês. Os bancos de dados utilizados foram Google Acadêmico, Cielo, Linux, Medline, PubMed, ScienceDirect, Scopus, sites de órgãos públicos ou livros que abordassem o tema de estudo. A busca foi refinada para artigos completos publicados entre 2016 e 2021, em português, inglês ou espanhol, sendo selecionados a literatura relacionada ao tema indexada nos bancos de dados já mencionados. Com a leitura dos artigos obtidos, foi possível entender que os principais compostos bioativos no bagaço de malte são os ácidos fenólicos, principalmente o ácido ferúlico, p-cumárico e o ácido cafeico, sendo encontrados cerca de 8 mg desses ácidos a cada 1 grama de base seca de bagaço. Os ácidos fenólicos já foram associados a uma atividade antioxidante, anti-inflamatória e anticarcinogênica. Em um dos estudos foi feita a extração líquido-líquido com proporções variadas de metanol para a água. Com a proporção mais eficiente, a de 20%, foi possível encontrar a quantidade de fenólicos totais entre 1,3 e 3,8 mg, equivalentes de ácido gálico por quilo de bagaço de malte seco. Já em estudo de 2019, com o uso de solventes, a maior eficiência foi para a proporção de 60%, utilizando acetona no lugar de etanol. Em relação aos compostos com potencial prebiótico, os principais polissacarídeos que têm sido estudados no BM são as beta-glucanas e os arabinoxilanos. Em estudo com cevada grega seca, as beta-glucanas foram encontradas em quantidades baixas de até 5,4%. Isso demonstra que a quantidade no BM dessa cevada seria ínfima e, portanto, o bagaço não pode ser considerado uma fonte das beta-glucanas. Os arabinoxilanos já foram encontrados entre 28,32% e 31,5% já no bagaço de malte seco. Portanto, são os compostos prebióticos encontrados em maior quantidade. Para a extração desses arabinoxilanos, alguns estudos utilizaram a extração com água, que seria ideal por ser ecologicamente seguro. Porém, existe a necessidade de utilizar catalisadores, como a alta pressão e temperatura, para tornar o processo viável. Outro método já testado é com o uso de enzimas, como as endochelinases da família glicosilhidrolases 10 e 11, que possuem a mesma vantagem da extração com água, porém é um método mais custoso e menos eficiente do que o químico. O método químico utiliza álcalis e ácidos, sendo o mais eficiente de todos, porém
pode trazer danos à estrutura do ácido ferúlico, que é um dos compostos fenólicos encontrados em maior quantidade no bagaço de malte. Outros métodos interessantes para melhor aproveitar os arabinoxilanos e os compostos bioativos no geral são os que utilizam fermentação com micro-organismos. Eles excluem a necessidade de utilizar substâncias que causariam danos a outros componentes do bagaço de malte. No estudo de Sajid e colaboradores foram utilizadas duas espécies de bactéria, Lactobacillus brevis e Bifidobacterium adolescentes. Por possuírem enzima chinalase, elas permitiram uma maior liberação de gases e ácidos acético, propiônico e butírico, que são essenciais para a nutrição da microbiota intestinal. Já outro estudo verificou a possibilidade de liberação dos arabinoxilanos por meio da fermentação com fungos, espécie Trichoderma virisii e Trichoderma reisei, sendo este o mais eficiente nesse processo, excluindo a necessidade de utilizar outros métodos para possibilitar essa extração. No estudo mais recente de 2020, os fungos Aspergillus oryzae e Aspergillus terreus foram os escolhidos para verificar o potencial de extração de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante. Os dois tiveram eficiências semelhantes e possibilitaram uma liberação de compostos fenólicos totais 7 vezes maior do que no bagaço sem a fermentação, assim como a atividade antioxidante 5 vezes maior. Dado o exposto, o bagaço de malte tem potencial na alimentação humana e na promoção de saúde por conta da presença de ácidos fenólicos e arabinoxilanos, que podem ser melhor disponibilizados por meio de métodos de hidrólise e principalmente da fermentação. Estudos mais aprofundados sobre o tipo de extração, somados às possíveis aplicações desse bagaço, podem favorecer a criação e produção mais eficiente de uma alternativa alimentar capaz de ser melhor aproveitada pelo organismo humano. Obrigada, e aqui estão as referências.